Aí eu pensei em falar um pouco da exposição e da participação do Parreiras. Se puder falar um pouco do Parreiras Paisagistas, eu já estou pedindo um montão de coisa, mas você fica à vontade. Deixa eu só... Já está gravando? Já, está direto. Então, Antônio Parreiras foi um pintor que soube muito bem, ele tinha estratégias, me parece assim. Além de ser um bom pintor, um grande artista, ele também tinha uma sabedoria de como se posicionar, de como se colocar, né, no mercado de arte. Porque, na verdade, assim, o século XIX e o início do XX são um momento em que já não é mais o artista que vai depender só de um mecenas, ele tem que buscar o seu público. E o Antônio Parreiras, ele soube fazer isso muito bem. Eu estou falando de outras coisas. À vontade. Então a gente repara o seguinte, quando o Parreiras vai morar em Paris, está indo para a Europa, ele pinta luz. Ele faz pinturas de luz. Não liga direto, não. Mas você fica à vontade, que eu tenho como editar. Vamos tirar o som de lá? Não, eu tenho como editar depois, cortar, posso colocar uma imagem em cima da parte demonstrando alguma coisa que você esteja falando, você fica à vontade. É porque esse funcionário ele é bem expansivo. Fala com ele. Aqui. Então, a gente percebe o seguinte, quando o Antônio Parreiras, no Brasil, ele fez a sua carreira como pintor paisagista, no primeiro momento. Em Paris, ele se torna conhecido como pintor de luz. Ele mesmo declara isso numa notinha de rodapé, num texto dele, falando assim, eu percebi que em Paris eu tinha que encontrar algum nicho e que, na verdade, a pintura de luz era uma pintura que era bastante apreciada nos salões de artes em Paris. Então, você percebe que ele está estudando ali, como que eu vou me encaixar aqui ou ali. E depois ele vai também se desbravar o caminho da pintura histórica. Então ele é um pintor múltiplo, na verdade. Apesar de que me parece que a grande paixão dele é de fato a pintura de paisagem. Assim, no livro, pelo menos, pela própria qualidade, né, da pintura de paisagem dele, que são realmente maravilhosas, e pelos depoimentos que ele faz no próprio livro dele, quando ele diz tudo que ele deveu muito ao Green, e depois ele contando como ele supera, né, o próprio aprendizado que ele teve com o Green, quando ele se torna um verdadeiro artista, né, segundo ele. E no final ele diz, eu queria voltar a pintar a pintura de paisagem. E na exposição lá em São Paulo, que está agora na Pinacoteca do Estado de São Paulo, tem uma pintura dele pintando ao ar livre, que já é da década de 30. Se eu não me engano é de 37, você sabe? 1937, que é o Parreiras pintando ao ar livre. E está fazendo parte dessa exposição que fala da representação do artista, né, da imagem que o artista faz de si mesmo, e essa pintura está numa sala em que tem várias representações de ateliês, artistas trabalhando dentro dos ateliês. E a gente, né, as curadoras Fernanda Pita, eu e a Laura Abreu, essa pintura ficou na mesma sala para mostrar que também poderia haver um ateliê ao ar livre. Né? Para um pintor paisagista, toda a natureza é o seu ateliê. Então, ali, ele está representando isso. O mundo é meu ateliê. Tem muito a ver, às vezes, com os artistas contemporâneos também, que fazem do mundo seu espaço de trabalho. Mas, nessa exposição que está lá na Pinacoteca, tem um retrato feito por um pintor franco-argentino retratando o Parreiras, em que o Parreiras aparece muito distinto, com uma bandeira do Brasil atrás. Então, ele como se representante do Brasil, né, quando ele viaja para a Europa. O pintor brasileiro, ele tinha essa pintura. Eu mostrei fotografias do ateliê dele com uma grande bandeira do Brasil. E também tem essa pintura que eu já falei, dele pintando ao ar livre, e um desenho muito bacana que é ele, todo tristonho, coitado, lá em Paris. É um desenho que ele faz, que aparece no livro dele, História de um Pintor, contada por ele mesmo, em que ele diz que está com muita saudade do sol brasileiro. Eu morei em Paris e realmente dá saudade do sol. Porque é uma cidade muito linda, mas muito cinzenta. O clima não ajuda em nada. Então a Fernanda Pita ficava brincando, está aí se queixando com a barriga cheia. Imagina se em Paris a gente vai ficar triste.
mas eu acredito que o Parreiras deve ter sentido sim uma certa melancolia. Ele diz que gostava de entrar pelas florestas, né? Estar em contato com a natureza, você passar o inverno inteiro ali trancado. Mas enfim, essas duas obras estão, uma de um lado, tem uma parede, de um lado está o desenho dele tristonho e do outro lado está ele na natureza. Foi uma coincidência, assim, por acaso, mas achei bem curioso isso. E tem as fotografias dos ateliês, né? O Parreiras dentro do ateliê, várias fotografias que estão lá na exposição. E os artistas nesse momento, eles se fazem fotografar, né, dentro do ateliê, não apenas o Parreiras, o Eliseu Visconti tem várias fotografias também dentro do ateliê, o Rodolfo e o Henrique Bernardelli, que são outros artistas que aparecem, tem fotos que estão fazendo parte dessa exposição. E o Parreiras, na verdade, está em todas nessa exposição, porque ele está na pintura, retratado, está ele mesmo se retratando na natureza, o desenho, as fotografias e o livro, porque tem uma vitrine na exposição que são de livros. Então o livro do Parreiras também é uma maneira dele se retratar, porque ele vai contar, como é o próprio título diz, história de um pintor contada por ele mesmo. Então é total, né? Assim como ele fez nu, pintura histórica e paisagem, na exposição também ele está comparecendo nas várias mídias. É isso, acho que tomara que a exposição venha para o Rio, estamos aqui na torcida, eu acho que virá. E parabéns a todo o pessoal do Museu Antônio Parreiras. Só uma pergunta, aproveitando aqui a carona. Ano que vem, quando o Antônio Parreiras faria 159 anos, a gente está pensando em fazer uma exposição virtual. De repente, poderia falar só um pouquinho sobre a importância do Antônio Parreiras para a pintura brasileira, para a gente guardar para essa exposição, para colocar nessa exposição virtual? Se eu não me engano, é 25, vocês sabem, em 1925 tem uma pesquisa nos jornais, vocês sabem disso, que perguntam quem são as melhores personalidades. Não sei o ano que ele ganhou o pintor. Foi feita pela Fonfon. 25. Eu não lembro do ano. Eu peguei um que eu peguei maior hoje. pintor brasileiro. Eu li hoje o folheto do Fazendo Contagem. Oba, viu? Tinha que ser. 1925. Então, uma coisa curiosa sobre o Antônio Parreiras é que em vida, né, ele, em 1925, uma pesquisa da revista Fonfon, que se perguntava quem é o maior personalidade das letras, quem é o maior pintor brasileiro, ele foi escolhido pela população, pelos que responderam essa enquete, como sendo o maior pintor brasileiro. Ele também vai ter um busto dele inaugurado também em praça pública, então assim, é um pintor que teve um reconhecimento em vida. E não é apenas isso, assim, dele ter sido reconhecimento, porque às vezes tem pintores que na sua época eles são reconhecidos e depois eles caem em esquecimento. No caso do Antônio Parreiras não, ele é um pintor amado assim até hoje, né? Quando ele lançou o livro dele, História de um Pintor Contada por Ele Mesmo, o Monteiro Lobato vai elogiar a iniciativa, vai elogiar o livro, dizendo que ele escreve muito bem, mas vai elogiar também mais artistas deviam escrever as suas histórias, porque ele deixa um testemunho. Então tem a questão da própria pintura do Parreiras, que é importante, uma produção muito grande, né, dessas pinturas de paisagem, que a gente sente essa emoção, de fato, que ele diz que ele pinta tomado pelos sentimentos, e a gente percebe isso na pintura dele, mas também o fato dele ter escrito, isso é muito bacana. Claro que sempre que você vai contar uma história, você conta do seu jeito, mas de qualquer maneira a gente pode perceber como ele queria ser contado, né? Como ele queria ser visto. Então é um elemento importante para a gente entender esse meio artístico do período que ele viveu. Tem um aspecto também que eu acho super bacana do Parreiras, que apesar de ele ter sido um dos novos, né, se a gente pensar na geração de Pedro Américo e Vitor Meirelles, ele é da geração dos novos. Mas ele se mantém, ele mantém a declaração de que ele admira esses mestres. Quando a coisa vira, quando acaba o Império e vem a República, o Bernardelli, por exemplo, Rodolfo Bernardelli, que é um grande escultor, mas que o caráter dele, eu não sei lá se essas coisas, porque ele era muito amigo da família imperial, de repente ele já está totalmente republicano, é uma pessoa que está ali sempre tentando se manter próximo ao poder.
E me parece que o Antônio Parreiras não, parece uma pessoa, pelo que eu li, assim, um pouco assim, do que eu vejo pela carreira dele, um cara muito autêntico. Assim, ele vai dizer, olha, não é porque o mundo mudou que a gente não vai reconhecer o valor dessas gerações que nos antecederam. Eu devo muito a Vitor Meirelles, ele vai dizer isso. Então ele sabe ir para frente, mas também sem pisar no passado. Eu acho isso bacana. Poxa, Ana, super obrigada.